Esse aqui é o canal Coração Tricolor, eu sou Fernando Cordeiro. Eu gostaria de pedir logo a sua inscrição nesse canal, porque eu estou realmente precisando e peço que me ajudem aí nesta campanha a chegar aos 2.000 inscritos. E, portanto, se você assiste esse vídeo e ainda não se inscreveu, assista os vídeos desse canal e ainda não se inscreveu, peço, por favor, que se inscreva no canal, me ajudando aí, por favor, a chegar aos 2.000 inscritos. E peço o like também. Colaborem, por favor, e se puderem compartilhar este vídeo. É um grande favor, é uma grande força que vocês estão dando para mim. Bom, eu queria falar o seguinte, eu queria falar sobre o Maracanã do Fluminense. É isso aí, o Maracanã do Fluminense. O Maracanã não é o estádio do Fluminense? Pois é. Então, o Fluminense tem que decidir isso. Se o Maracanã é estádio, é a casa do Fluminense, o Fluminense tem que tomar algumas atitudes. Algumas fora do estádio do Maracanã e outras dentro. E quais seriam as duas primeiras atitudes fora do Maracanã? Porque eu não vou nem questionar aqui a problemática que é a compra dos ingressos. Não é? Todo mundo sabe que é muito complicado comprar ingresso, a gente entra lá para trocar ingresso ou para comprar na fila e fica numa pose humilhante de 4, não é? E o vendedor do ingresso lá, a pessoa do guichê, sempre super antipática, pega o seu celular. Assim, acho uma coisa assim muito ultrajante, simplesmente isso. Mas não vou discutir. Se eu estivesse aqui apresentando uma outra forma, eu acho que voltar ao passado, quando se entrava num jogo de 120 mil pessoas, você chegava na mesma bilheteria do jeito que é, mas a pessoa te dava o ingresso, o ticket, e você chegava, passava na roleta eletrônica, destacava, você entrava e acabou. Né? Mas aí é voltar ao passado, vamos chamar de retrógrado e o cacete a 4. Então não vou nem discutir isso. Mas existem coisas, como por exemplo, o entorno do Maracanã. Se aquilo ali é o estádio do Fluminense, mesmo que temporariamente, não tem conversa. É a casa do Fluminense, mesma coisa que do sujeito que vive em sua casa própria e do outro que é inquilino. Os dois têm certos direitos perante a lei. O proprietário não pode entrar na casa do inquilino. Firmaram um contrato, não firmaram? Então, ele tem um direito que deve ser preservado. Mesma coisa, o Engenhão não é do Botafogo. Mas o Botafogo faz pose como se o Engenhão fosse do Botafogo. Aliás, eu queria até saber se a razão social, ou CNPJ, seja lá qual o nome disso, do Engenhão conseguiram mudar. Porque no começo esse estádio estava na dúvida se ia ser do Fluminense ou do Botafogo, e o nome do estádio era Estádio Olímpico João Avelange. Então era coisa que estava tendendo ao Fluminense. Para quem não sabe, João Avelange era presidente de honra do Fluminense e foi presidente da FIFA durante muitos anos. E aí, como é que muda o nome de um estádio assim? Deve ser só a fantasia, não é? O nome, pessoa jurídica, deve ainda ser Estádio João Avelange e não Estádio Newton Santos. Acho muito complicada essa mudança de nome. Mas se eu estiver enganado, deixe aqui nos comentários, por favor. Então, aquela em volta do Maracanã, para aquilo ali ser a casa do Fluminense, que é que tem que estar, por que tem que estar escrito ali a casa do Fla Basquete, se aquilo ali é casa do Fluminense? É certo que é casa do Fluminense e do Flamengo. Mas o Fluminense vai deixar aquilo ali? Não renovou em pés de igualdade, nas mesmas condições do Flamengo agora? Ou não renovou? Se eu estiver enganado, peço também que me corrijam aqui. Mas se renovou nas mesmas condições agora, igualzinho ao Flamengo, os dois são iguais agora, e não o Flamengo na frente de piloto e o Fluminense de copiloto, então tem que acabar com aquele negócio ali. Ah, mas tem um contrato ainda. Bom, se tem um contrato, então peraí. Bota um negócio do Fluminense, um escudo do Fluminense do lado, ou então a foto do Cano segurando a Libertadores, ou então um pôster imenso do Fluminense, ou então uns dizeres tipo, este aqui
o Fluminense é o primeiro clube que conseguiu uma Libertadores aqui neste estádio, que é a sua casa. Bota uma coisa dessa. E também não tem um negócio ali, obrigado, Rainha Marta, com todo respeito, que eu gosto mesmo do futebol brasileiro e gosto da Marta. Acho craque ela. Acho que ela jogaria em muito time aí de perna de pau aí. Tá me entendendo? Mas tem contrato com a CBF ainda? Tem. Ah, não tem mais. Tira. Aquilo ali é o templo do futebol. É conhecido por ter a estátua do Bellini. E o futebol ainda é 99,9999% masculino. Ainda não estamos nem na época de chegar e falar assim, olha, a Copa do Mundo masculina da sua como forçação. Ah, futebol masculino. Não, futebol é masculino. Não é como o vôlei. O futebol feminino não chegou ainda no nível do vôlei, nem do basquete, que você tem que perguntar qual a seleção que vai disputar a medalha de ouro de basquete. A masculina ou a feminina? Ah, tem a da Paula da Hortência, que é muito boa, de basquete, né? Para quem viveu a época. Ah, não, tem as meninas na época do Bernardinho, pô, muito bom. Vôlei feminino, muito bom. O vôlei e o basquete chegaram nesse nível aí. O futebol ainda não. Me desculpe, mas é uma forçação ter aquele negócio ali de Rainha Marta. Ainda tem contrato ainda com a CBF. Ainda tem. Então bota um negócio gigantesco ali, do Cano ou do John Kennedy, entendeu? Alguma coisa assim. Bom, e dentro tem que fazer o seguinte, né? Tem que dar uma prensa nos juízes. O Fluminense não estruturou o Maracanã como se fosse seu estádio. O que eu quero dizer? O juiz chega ali tranquilo e calmo. O juiz chega tranquilo e calmo. Porque ele sabe que ele pode roubar à vontade. Quem viu o Fluminense Grêmio, o último jogo no Brasileirão, viu o que aquele Rafael Claus deitou os cabelos, fez o que quis, não é? Ele deixou aquele cara lá, aquele que fez não sei quantos gols, fazer o que quisesse, fez gol, deu porrada no Martinelli, deu porrada no André, fez o que quis, fez o diabo. Ainda saiu andando de campo e o Rafael Claus ficou fingindo que estava chamando a atenção do Cano com o cara do Grêmio, para não botar ele para fora. Então, se fosse casa do Fluminense, e o Fluminense pode transformar o Maracanã na sua casa, mesmo sendo inquilino, ele não ia fazer aquilo ali, não. Mas por que ele faz aquilo ali? Porque ele sabe que vai sair dali tranquilamente para o túnel, escoltado pela PM, vai tomar seu banho tranquilo, vai fazer até um lanchinho, mandar mensagenzinha no WhatsApp para não sei quem, com escolta da PM, vai para o estacionamento com escolta da PM, e se precisar, se a torcida do Fluminense quiser pegar na porrada, vai para casa, para o hotel ou para o aeroporto com escolta da PM. Isso é velho no Maracanã. Nelson Rodrigues já falava. Enquanto nós jogamos na Argentina, no Paraguai e no Uruguai, e os torcedores entram dentro de campo e descem o cacete dos jogadores, aqui no Maracanã nós temos um confortável fosso que separa a multidão do gramado. Para quem se lembra do fosso que separava geral do gramado. Mas continua a mesma coisa. Aqui a gente faz de tudo. Não só a seleção brasileira, que quase não joga mais no Maracanã e quase já não existe, como também o Fluminense recebe aqui com todo carinho e amor o Rafael Claus. Ah, Rafael Claus, dê bastante cartão, deixa o Marcelo quebrar a perna ali no meio campo, quase parecia até que o Marcelo tinha quebrado a perna, ficou ali urrando de dor, e aí teve um contra-ataque, quase foi gol, acho que marcaram ainda um pênalti pro Grêmio. Faz o que quer aqui dentro. Agora, se é do Fluminense, o Fluminense toma providência, não, porque eu tô pagando essa porra aqui. Eu tô pagando esta merda. Então a PM, se a PM tem que se meter, e eu não sei qual é aí a explicação, não é? Então que ela se meta até o vestiário. Até o vestiário. Do vestiário para o estacionamento, filho, é problema teu. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Não estou pregando a violência, não. Eu só estou igualando o estádio do Maracanã, que é do Fluminense, e espero que seja, com os estádios dos outros times. O estádio do Palmeiras, o estádio do Corinthians, o estádio do São Paulo, o estádio do Grêmio, o estádio do Internacional. Lá é assim, nesses que eu citei, se um juiz roubar para o Fluminense, vai ter escolta da PM? Ou não?
Não sei. Talvez tenha no gramado, no vestiário. E do vestiário para o estacionamento? E do estacionamento para o hotel ou para o aeroporto? Não sei disso não. Se o cara pensasse um pouquinho, pô, a escolta é só até o vestiário, depois os caras são os próprios seguranças do Fluminense. Ele ia parar para pensar um pouquinho antes de roubar aqui dentro do Maracanã. Porque aí o Maracanã ia ser a casa do Fluminense. Do lado de fora ia ter casa do Fluminense, né? Casa do campeão da Libertadores. Tudo referente ao Fluminense. Não só na Eurico Rabelo, como na antiga Radial Oeste, agora Rei Pelé. Torcida do Fluminense, vocês entendem o que é que eu estou falando? Onde eu quero chegar? Se vocês concordam comigo, deixe aqui nos seus comentários, por favor. Bom, outra coisa que eu queria dizer também é que essa copinha, né? O Fluminense aí deixou, né? Saiu de forma humilhante dessa copinha, de forma... Bom, porque não levou o time principal. Por causa do Mundial, não sei o que, aí os garotos estão sendo preparados, porque realmente foram muitos jogos ano passado, etc e tal. Para descansar o time titular um pouco agora aí no começo no Campeonato Carioca. Ah, então foi por isso? Ah, foi por isso, é. Aí por isso que não botou Isaac, não botou Arthur, não botou Cauã Elias. Foi por isso ou não foi? Se eu estou errado, me corrijam. Mas se foi por isso, tudo bem até certo ponto, porque o Fluminense tem que pensar, porque essa Copa São Paulo de Futebol Juniores, que é o nome dela, que apelidam de Copinha, isso aí era um marco que definia o que é time grande, formador de craque, de time vagabundo. E o Fluminense tem 5, sendo que se vocês foram ver os títulos do Fluminense, vocês forem pesquisar, nos anos 70, que o Fluminense fazia prata da casa em Laranjeiras e agora faz em Xerém, e não ganha mais nada, nunca mais, desde 89, vocês vão ver como é que o Fluminense papava título pra caramba. Agora o Corinthians acho que tem 11 ou 12, e em segundo o Fluminense tem 5, eu acho, o Internacional 5. Depois vem Flamengo e São Paulo com 4. E acontece o seguinte, quando o Fluminense começou papando o título ali nos anos 70, ano sim, ano não, dessa Copa São Paulo, o Fluminense era grande. E agora, o Fluminense não quer mais ser grande? Não quer, cadê os garotos de Xerém? E aí, não ganham nada na Copa São Paulo de futebol juniores? Ah, mas foi com time reserva. Tá, tudo bem, esse ano teve um problema. Mas não dava para estruturar isso um pouquinho mais? E ano que vem? Ou então larga a porra da Copa São Paulo de futebol juniores. Porque não pode um time ganhar tanto como o Fluminense ganhava antigamente, e aí agora o Corinthians disparar assim na frente e os outros já virem encostando no Fluminense, como Internacional, São Paulo e Flamengo. Então acho que o Fluminense, se quer ser grande, tem que pensar com um pouco mais de carinho nesta tal de copinha, não é? Bom, outra coisa que eu queria também comentar aqui é o seguinte, a estreia do Fluminense aí, não é? Quinta-feira, às 9h30 da noite, eu acho, no Campeonato Carioca, contra o Volta Redonda. E aí é óbvio que por uma espécie de superstição, já sei, ninguém precisa me falar, que o Marcão vai botar o Lelê para jogar lá. Enquanto que eu gostaria de ver Cauã Elias e Isaac. E Arthur. Eu queria ver esses moleques jogando. Desde o começo, para eles se desinibirem bastante. Mas, respeito o trabalho do Marcão, gosto do Lelê, acho que ele assim estava muito engasgado, pressionado no ano passado, e esse ano eu acho que o Lelê vai se soltar. Eu levo fé no Lelê. E até se eu fosse treinador, teria essa superstição. Pô, a estreia contra o Volta Redonda, vou botar o Lelê. Mas acho que o Marcão deveria pensar em uma dupla de ataque, talvez com Isaac ou com Cauã Elias, Isaac que é mais velho, né? E não deixar de, no meio do jogo lá, colocar o Cauã Elias para que o Fluminense possa desenvolver o futebol desses garotos. Se é que tudo isso que eu estou falando é possível, que isso aqui é um canal de torcedor, eu não sou jornalista, tá? Outra coisa que eu gostaria de dizer, assim, e vamos ser tricampeões carioca, tá, Fluminense? Por favor. Tricampeão carioca. E ano que vem, tetra. Tá ok? Bom, queria também dar os meus parabéns ao Gerson Canhotinha de Ouro, que no dia 11 deste mês de janeiro completou 83 anos de idade. Parabéns, Gerson. Aqui, torcida do Fluminense, na playlist História do Fluminense e A Máquina, o maior time do mundo, tem um vídeo de homenagem ao Gerson.
É só entrar na playlist que vocês vão achar. É um lance contra o Vasco, um lançamento que ele faz para o Cafuringa, que driblava como Garrincha, mas perdia gol como só ele. E tá lá perfeito o lançamento do Gerson para o Cafuringa nesse vídeo, tá? É a homenagem que eu fiz ao Gerson há 2 anos, em outro aniversário dele. Mas parabéns ao grande craque Gerson Canhotinha de Ouro. Vejam aí, procurem aqui no YouTube o gol do Gerson contra a Itália. Acho que é o segundo gol do Brasil, o 2-1. Como ele dribla rápido e chuta no canto, para quem diz que o futebol daquela época era lento. Ok? Eu gostaria de dar uma opinião também sobre a infeliz declaração do Dorival Júnior, quando deu sua primeira entrevista, que apareceu no Jornal Nacional, né? Vamos falar logo, o principal que tem, né? Todo mundo assiste. Eu não assisto, mas todo mundo assiste. Eu estava na academia malhando e vi lá ele falando. Até então ele foi muito bem, mas desnecessário o Dorival Júnior abrir a boca dele para dizer que a seleção do jeito que estava não poderia continuar. Aí cagou, né, Dorival? Cagou feio em cima do Diniz. Até então eu vi um monte de vídeo aqui, entendeu? Caçando clique, dizendo que a porrada comeu entre o Dorival e o Diniz. Não teve porra nenhuma disso, eu tenho certeza, e não sou jornalista, sou o torcedor. Agora, essa eu vi, não é? Se não foram exatamente essas palavras, ele falou assim, a seleção, a coisa não podia ficar como estava. Aí quem estava era o Diniz, aí foi mal pra caceta, hein, Dorival? Mal pra caceta, ele chegou lá com aquela cara de muito sério, muito macho, muito homem, mas chegou falando pouco, né, como dizem, falou pouco, mas falou merda. Bom, durma-se com esse barulho. A bênção João de Deus, saudações tricolores e até o próximo vídeo.